Boa tarde. Vou pegar um vídeo aqui, uma pequena explicação aí sobre coletor, né? O coletor de Opala aqui, monofluxo. Não sei se está dando para perceber. É mono. Opala 6 cilindros. Igual o AP, o Opala. E tem umas carcaças quentes, umas carcaças mono e uma carcaça pulsativa. Essa pulsativa é uma 1.70, essa mono é uma 1.50. Tá vendo a relação? Esse AR aqui, ó, é área-ar. É a relação, né? Na realidade isso aqui não é um número de grandeza, é um número de relação. Então você encontra até turbinas menores com números maiores. O que não é um número de grandeza, é um número de relação. É área-ar, área de passagem por ar. É um cálculo que se tem determinado. Isso da família T4, né? T3, T4, T2. Você encontra T2, uma caixa T2 mono 86mm, que existe essa caixa, eu já tive. E ela é menorzinha, lógico, né? T2. Mas é um número de relação. E eu vi nos comentários aí na internet que o pessoal erroneamente não, né? O pessoal às vezes não tem experiência e fala que você não pode usar uma carcaça pulsativa num coletor mono. Na verdade não é recomendável, né? Por quê? Você está perdendo o seu efeito pulsativo. Às vezes você tem lá um coletor mono e comprou uma turbina, a turbina veio com uma carcaça pulsativa. Não é comum fazer isso, não é usual, não é. Na realidade você vai estar esbanjando, perdendo o efeito pulsativo. Mas tem casos que a aplicação até vale a pena. Isso foi usado muito nos Fusca, né? Fusca com motor a ar de arrancada 1008, 1009, 2 litros. Eu já vi muito o pessoal antigamente usava muito aquela caixa 58 do Mack, né? Ele comprava aquela caixa pulsativa, coletor mono, né, do Fusca ar, né? Aí o pessoal comprava a caixa 58, que era uma caixa que casava legal. Você saía da 48 mono, você tinha a 63. A 63 não ficava muito legal, a 48 ficava pequena, a 63 ficava meio grande. O pessoal começou a usar a 58. Só que tem um pequeno retrabalhinho que o pessoal fazia, né, na época. O pessoal afinava aqui, né? Tá vendo essa parede no meio divisor aqui? O pessoal fazia um filete. Vinha com chicote, turbina, esmeril de mão, o que você quiser chamar, né? Furadeira. Afinava isso aqui, ó, para melhorar a entrada do fluxo. Retrabalhava a carcaça, vamos se dizer assim. Isso aqui afinava, deixava tipo um filete. De uns que até aprofundavam mais, até onde vai a pedra do chicote chegava, né? A pedra abrasiva pegava e ia afundando. E lá no fundo afiletava, para aumentar a velocidade. E lógico, se perdia o efeito pulsativo da carcaça. É viável isso? Até certo ponto, não sei. De repente tem uma carcaça quente que você não... Você tem um coletor mono que nem esse aqui, ó. Você tem um coletor de Opala, antigo. E é mono. Você não acha esse coletor mono para Opala hoje. O Opala o pessoal reclama muito. Inclusive tem cara aqui no Opala quando vem aqueles coletor pulsativo. Mas imagine que isso aqui lá dentro, né? Aquela divisão aqui, ó. O pessoal estoura esse... Vem no chicote, estoura isso aqui. Ou diminui, cria uma passagem para aliviar a válvula ali. Porque a válvula de alívio geralmente nos coletores de mercado tá tudo aqui, geralmente ela é nessa posição aqui. Ela alivia só um lado, né? O coletor do Opala você vê, ele é pulsativo, dividindo os lados. E você tem alívio só num lado. Dependendo da carcaça que você usar pulsativa, você vai ter alívio só num lado. E esse alívio só num lado não aliviava. O Opala é meio complicado. Ele é um motor meio, vamos se dizer, é um motor. Você pega um Opala, os últimos que saíram, 72, vai 121 HP, 122, que é aquele Opala com 3Z. De repente o cara tira o 3Z,
enfia um comandinho e uma Weber, por exemplo, e um coletor pulsativo. Esse 120 HP de motor que saía na época já vai com uns, vamos jogar alto, uns 140, vai, vamos dizer assim. Só que na hora que a turbina começa a entrar, meu, como tem comando, tudo se transforma em 350, 400 HP. E o cara não consegue aliviar a pressão, porque só um veio da turbina, vamos se dizer, que está despressurizando, né, o sistema. Na realidade você cria uma pressão aqui dentro para fazer a turbina virar, né? Velocidade dos gases. E você não consegue aliviar essa pressão total. É onde acaba dando um overspeed na turbina. A turbina começa, ela chega aquele alívio, né, junto com o coletor, você não consegue aliviar mais. E essa pressão, no seu caso de rua ou projeto, é uma pressão acima do que você necessita e do recomendável. É onde acontecia às vezes muita quebra de motor, muito, vamos dizer, até acidente, né? Porque um dia o cara sai na chuva com Opala, dia de chuva, tração traseira, com chuva com muita potência, sem controle, já sabe, né, o que acontece. É acidente. Então a pessoa tem que tomar cuidado com isso. Tem jeito de melhorar aqueles coletores ou fazer outra coisa mais elaborada, mas aí tem que ver se vale a pena, né? Você paga quase R$ 600 um coletor desse, 500 e alguma coisa pra... Esse coletor aqui é muito antigo. É um coletor que, vamos se dizer, que chega a ser meio relíquia. Eu não sei se dá pra ver aqui, mas as inscrições dele aqui, ó, HB, provavelmente é a antiga Hot Birds, coisa da década de 80, 70, 80, 90. Hot Birds, acho que na década de 90 eles fecharam. É um coletor parrudo antigo, funciona ainda, entendeu? Pessoal, voltando aqui, o mesmo comentário que a gente fez, o coletor mono, coletor pulsativo, o efeito pulsativo, o efeito mono. O que acontece na prática? O que é o coletor pulsativo e o que é o mono? O que eu ganho, o que eu perco? Olha esse gráfico aqui, ó. É uma explicação meia, vamos se dizer, meia tosca da coisa. Só para vocês terem ideia, meio por alto. Eu tenho aqui a curva, a reta de RPM e a reta de potência. Essa curva aqui, ó, em preto, é a curva monofluxo. Você vê, ó, tá vendo? Ela é mais barrigudinha. Ela tem uma subida mais... Em determinado RPM, a pegada da turbina é mais bruta. Na monofluxo, tá vendo? Ela cria uma certa barriga e vai, de repente dá aquela pegada de uma vez. Até um determinado RPM. Ela chega às vezes em determinado até ser um pouquinho melhor que a pulsativa. Entendeu? Chega na fase, eu botei como exemplo aqui uns 300 RPM, 300 e poucos RPM HP. Essa curva em vermelha já é a curva você usando um sistema pulsativo. Tá vendo? Ela vem mais plana. A pegada já é mais linear. E se chega aqui e fala, poxa Luiz, mas você colocou um exemplo aqui que é o pulsativo um pouquinho mais de potência. Por quê? Geralmente a caixa pulsativa ela é maior. Ela é maior. Ela consegue um pouco mais de pressão final, né? Aguentar um pouco mais de rotação lá em cima final. Por quê? Porque é uma caixa maior. Consequentemente, lá em cima ela vai dar um pouquinho a coisa a mais de potência. Mais ou menos isso, vou deixar bem claro. Isso aqui é uma explicação bem grotesca da coisa.
Ah, Luiz, mas e se usar, vamos supor, uma caixa que eu posso ter realmente nessa turbina, uma monofluxo, ela dá mais potência final do que uma pulsatil. Dizem que é melhor. E realmente na monofluxo, teoricamente por ela não ter menos, vamos se dizer, restrições, caminhos para os gases, ela é pouquinha coisa melhor lá em cima do que uma pulsativa. Mas aí é que tá o X da coisa. Você às vezes tem que usar uma caixa muito grande, isso te dá muito lag. A pegada da turbina fica muito lá para cima, tá vendo? Eu usei o exemplo que você mais ou menos, não vou falar que é isso. Aí depende de motor, depende de comando, depende de injeção, carburação, uma N fatores. Você entendeu? E ela realmente, às vezes a mono te dá até uma pegada um pouquinho coisa mais de potência lá em cima. Mas em compensação sua pegada fica muito para cima. E essa barriga aqui fica pior ainda. Ó. Você fica com um gráfico, vamos se dizer, exageradamente assim. Ó. E isso, puta, te mata o motor, né, cara? Em determinados casos. Isso numa arrancada até funciona. Porque na arrancada você tá lá no farol, você tá dando no two-step, o ponto tá trabalhando, tá carregando a turbina. Na hora que solta o botão, você tá com o motor batendo, ele tá mais ou menos batendo nessa área aqui, pressurizando mais ou menos, vê alguma coisa de pressão, 0,8, 1 kg, 1 kg 2. Se é uma turbina roletada, vem mais ainda. Ah, de uma coisa deixar bem claro, pessoal, isso aqui estamos falando em termos de turbina mono, essas turbinas aqui tudo mono. Turbinas roletadas já é outra conversa, outra história. Elas viram bem mais livres porque elas têm rolamento cerâmico interno. Ah, outro coisa que eu gostaria de comentar, o pessoal comentou em tá usando transformar a turbina comum em roletada. Tem um pessoal aí que tá no Mercado Livre até anunciou que tá fazendo essa transformação na K16, na K24. Mas eu vou ser sincero, eu já vi testes. A Master Power testou isso aí, tentou soltar no mercado. Uma época ela até fez anúncio no mercado de umas turbinas roletadas. Não deu certo. As turbinas quebravam. A Autoavionics está desenvolvendo essa tecnologia dos turbos roletados. Isso aí é um desenvolvimento caro, não é simples assim. O que o pessoal usa, que eu vi o pessoal adaptar, é rolamento dessas turbinas de aeromodelo. Não tem essa turbina jato? Elas têm os rolamentos internos. E esses rolamentos são trocados em tantos tempos, né? Tantas horas de voo do aeromodelo, o cara é obrigado a trocar. E é só geralmente, pelo que eu sei, são rolamentos chineses. Então, o pessoal adapta esse rolamento dessas turbinas de aeromodelo a jato nas turbinas de carro. Porque funciona com temperatura, funciona com alta rotação, mas como eu disse, é uma adaptação. Não sei quanto tempo dura, não sei se está dando certo realmente. Com o mercado chinês também tem, se você comprar lá no Alibaba, aquele site chinês, tem, você vai ver anúncio que tem de rolamento chinês para turbina, né? Chinesas roletadas vendendo. Mas eu não sei se vale a pena. O pessoal que realmente tem dinheiro para fazer e desenvolver a coisa, porque o negócio é caro. São turbinas precisas. Na verdade, o eixo da turbina roletada já é diferente, o rotor já é também diferente. Para manter o balanceamento tem que ser bem mais preciso, que essa turbina vai subir de giro bem mais rápido. Você entendeu? Vou dar um breakzinho aqui. Calma aí, pessoal. E não é simplesmente, né, só adaptar vou colocar um rolamento, vai ficar mais rápido. Não, mas é todo o sistema que tem um exemplo aqui de uma turbina aqui, ó. Isso aqui é um conjunto de uma biagem. Isso aqui é o eixo, né?
Esse eixo aqui, você pode ver que na roletada ela é diferente, não é sistema de porca comum, convencional que nesse. Essa aqui é uma 1.50 Biagio que está toda desmontada, né? Só peguei para exemplo. Agora tá na mão aqui, eu peguei um eixo Garrett, um eixo 64 da Garrett. E virar o sol aqui fica mais fácil, né, pessoal? E o que acontecia? O pessoal começou a usar a Master Power quando estava desenvolvendo. Você pode ver que na roletada isso aqui é diferente. O sistema de fixação aqui é diferente. Isso aqui na realidade, ele, pelo que eu sei, é uma solda por ficção, né? Ficção. Que é soldar nesse eixinho e essa parte do rotor. E na roletada isso tem que ser diferente, porque a rotação é muito alta. E ela entra de giro muito rápido. E nas Master Power o que estava acontecendo? Essa parte que estava quebrando no eixo. Eles estavam tentando aproveitar esses eixos das turbinas mancais, né? E na hora que a turbina entrava, ela pumba, quebrava aqui, ó, bem aqui no pé. Isso foi o que a gente ficou sabendo, né? Não sei se realmente é isso, porque eu vi comentários de um colega. Então, na época eu trabalhei com venda de turbina, então tinha os turbineiros, né, meu? Pessoal que tinha acesso a Master Power, departamento técnico e tal. E sempre legal, né, na área de preparação, o pessoal disse isso para nós. Então o grande problema é isso, conseguir a tecnologia para aguentar, suportar, né? Essas turbinas ball bearing, né, são caras, né? Mesmo lá fora não é nada barato, são turbinas caras. E aqui no Brasil ainda temos o dólar, né? Para transformar isso em ficar mais caro ainda. Outra coisa que eu queria comentar, né, pessoal? Aqui, ó. Caixa ponto .70, caixa ponto .50. Essa ponto .70 aqui é a Garrett. É bem claro aqui, ó, Garrett ponto .70. E essa ponto .50, se não me engano, era de uma Biagio. Biagio é cópia, né, da Garrett. Uma coisa interessante aqui, vou usar essa ferramentinha só para comparar aqui as medidas, né? Essa aqui usava rotor aqui 56 mm, se não me engano era 57 mm de rotor. E essa ponto .70, o rotor aqui, ó, vamos usar a ferramenta só para, se não me engano é 54, vamos medir aqui, né? Nossa, medida por interferência indireta, ó, 52 mm essa ponto .70, o rotor dela. Ó, folgado. Vamos ver quanto está dando. Até lá embaixo. Uma maneira rápida e eficiente de se medir isso aqui. 54,5, 54 de rotor da ponto .50. 52 a 70, 54 a 50. Uns tempos atrás, o que o pessoal fazia? O pessoal andava na rua com a 50, a fria 50. Ia para arrancada, trocava, tirava essa caixa quente, essa caixa fria, desculpa, né, a tampa, né, que usava, e colocava 70. O que acontece fazendo isso? A turbina aguenta um pouco mais de pressão. Você vai supor, você fica regulado do acertado para andar com 2 kg, um exemplo. Ela te dava 2 kg aqui. Um exemplo, pessoal, não é isso. Aqui já ia para 2,2 kg, 2,3 kg. Você ganhava uma coisinha a mais. Só que a curva também é um pouco mais para cima. Lembra aquela curva que eu mostrei do garfo? A curva de pegada vai um pouco mais para cima. O pessoal fala, mas que isso aí não tem vantagem nenhuma, não tem benefício nenhum. O pessoal se engana. Esses Turbo C que hoje anda com tampa 72, tudo nasceu disso aqui, ó. Quando começou a nascer a Turbo C, os caras começaram com ponto .50, ponto .70. Hoje já estão usando 72 da Garrett, aquela tampa 72, né? Tampa fria 72. Tem cara que tá usando até no rotativo, se não me engano, da KKK, né? Que é um rotativo mais leve, né? Que é a Borgwiner, né? Das K27. É uma K27, é um turbo montado, né, cara?
E que nem o velho bom exemplo que eu usei aqui, ó. Os encaixes aqui atrás são tudo iguais, né? É lógico, se você vai usar essa turbina, tem que ser os dois usinados pro mesmo rotor. Então essa parte de rotor aqui tem que ser o mesmo. Os encaixes aqui é padrão, né? Padrão Garrett, padrão Master Power, Biaggi, é tudo a mesma coisa. As alturas você tem que deixar certo de acordo com o rotor para você vir. Só que é um negócio trabalhoso, né? Desmontar a pressurização, vai lá e aqui, ó, encaixou. Ele encaixa meio com pressão. Vem na ponta 70 e encaixa a mesma coisa. Isso é padrão. Encaixa tudo igual. Eu fiz esse vídeo mais só para me desmistificar um pouco, né? Tá vendo? Voltando para a caixa quente, ó. Comparando, né? Caixa ponto .70 pulsativa, caixa ponto .50 monofluxo. Todas as duas eram Garrett. Eixo. Esse aqui é um eixo 64. Essa aqui é um eixo 49. Apesar que eixo aqui é só usinar, né? Tá vendo a diferença? Aí você quer usar, você tá com essa 50 aqui, ela, puta, olha, mas essa 50 não tá legal, mas eu preciso um pouquinho mais de RPM em alta, um pouquinho mais de, que a turbina vem um pouco mais, vamos se dizer assim, ela não vem tão um overspeed em alta. E puta, mas não tem uma caixa intermediária. Eu vou ter, depois das 50, eu vou ter as 80, se não me engano, 86, né? 86, 87. Mono, né? É uma caixa grandona. Você pode pegar tipo uma 70 dessa aqui, ó. Fazer o que eu falei pra você. Finelar aqui. Fazer, usinar, né? Essa parte do meio. Deixar bem fino. E usar no seu coletor mono para você ganhar um pouquinho mais de alta, sem partir para uma caixa aqui, apesar que hoje no mercado tem inúmeras caixas, né? Sem precisar partir para uma caixa tão grande, né? Tá, tem uma outra caixa aqui, ó, 100. São caixas grandes, né? Essa aqui é pulsativa também, essa 100. Essa outra caixa que eu tenho aqui, ó, é uma 106 pulsativa. Essa caixa é antiga. Ela é praticamente o mesmo tamanho da 100. Essa 106. Pulsativa, pulsativa e pulsativa. Mono só tenho essa aqui. E daquela outra turbina que eu tenho, que é do meu carro, que... Ah... 87 mono, ela... Se não me engano, ela é até um pouco maior que essa 100 aqui, ó. A caixa é imensa, cara. Então você sai de uma ponto .50, já cai para uma... Master Power, se não me engano, ela já vende no mercado. Só que a numeração da Master Power é meio diferente da Garrett, né? E as caixas caras também, né? Você vai comprar uma caixa específica dessa daí, você vai pagar um puta de um dinheiro. E se de repente você fazendo um serviço desse aqui te ajuda. Você entendeu? Então é meio mito, né? Mito não vou te dizer. Você tá perdendo o efeito pulsativo do gráfico lá, né? Usando uma caixa pulsativo no coletor mono. Vou deixar isso bem claro. Coletor mono, coletor pulsativo em caixa mono, você pode usar sem problema. Você só vai ter aquela divisão aqui, né? Vamos... Principalmente nos AP, né? Nos AP os coletores geralmente pulsativos são bem mais elaborados, né? Tem aqueles coletores no farol que são muito eficientes. O pessoal usa muito na arrancada aí. E não fica muito a dever a coletor de cano, né? Às vezes o cara tem um coletor na mão lá, mono, coletor de cano, mono, bom. E o cara, puxa, não vou usar porque minha turbina é pulsativa, puta, eu tenho que comprar uma caixa também sem. Pode usar de boa, pode montar, turbina vai encher, simplesmente vai perder o efeitozinho pulsativo. Você entendeu? Não é nada que te proíba de fazer disso. Você perde o efeito pulsativo, você perde todo
aquele gráfico que a gente mostrou, né? Isso aqui, pessoal, vale também para se você mudar a carcaça, né? Lógico, você mudando a carcaça a tampa fria, o gráfico não vai ser tão que nem tô mostrando aqui, né? Vai ser tão bruto assim, mas mais ou menos o princípio é esse. Você colocou uma carcaça, você tem lá um exemplo, que nem a gente ali, tem uma 50, botou uma tipo 72, esse aqui é o gráfico da 50, ele é mais plano, vem um pouquinho menos de pressão. Você botou uma 70, você já vai ter, só que lá vai ser o seguinte, lá a pegada vai ficar um pouquinho mais tarde, mas vai vir um pouco mais de pressão também. Geralmente o pessoal fazia isso aí para usar na arrancada, carrinho de rua, usar uma carcassinha, só que tem aquele velho tudo na mecânica, o que você ganha no lado você perde o outro, você tem que desmontar, tirar a pressurização, não sei até que ponto isso vai. Quando é carburadorzinho 3E ali era fácil no AP, né? Soltava os 6 parafusinhos ali da tampa, tirava a pressurização, tirava uma caixa, depois você pumba, vinha, botava a mangueira, apertava e leva para outra. Agora os carros mais elaborados já fica complicado, né, se fazer isso. E esse cara que vai usar carro na rua, na arrancada, hoje com os recursos da eletrônica, você usa turbina grande e você tem recurso de trazer a pegada, né? Você tem o two step para sair no farol. Você tem recursos de ponto que se adianta, atrasa na hora que você precisa com a injeção eletrônica. Você tem um monte de recursos hoje que você pode usar uma turbina maior, fazer uma pegada, vamos se dizer, satisfatória, né? Dependendo do caso, entendeu? Então na preparação, preparação que eu digo para o pessoal, não é uma mecânica, não é uma ciência exata, tem um monte de variáveis que interferem em tudo isso que está aqui, você entendeu? Então é que o pessoal tem que ficar esperto. Pessoal, o vídeo ficou meio longo, vou parar por aqui, mas é uma explicaçãozinha mais ou menos, para o pessoal ter ideia do como funcionam essas coisas, beleza?